Primeira coisa que nós não podemos ter em casa, Padre Ricardo. Tcharam. Amuletos. Amuletos. Não Amuletos. podemos ter amuletos dentro de nossa casa. Porque Deus nos disse, tá no Decálogo, não terás outros deuses perante mim. Esses amuletos, Padre, por que eles são perigosos? Antes de mais nada, tem que explicar que no primeiro mandamento da lei de Deus, que diz amar a Deus sobre todas as coisas, nós podemos, infelizmente, cometer um pecado por excesso. Não é que eu vou amar a Deus demais e vou estar cometendo pecado. Não. É quando eu começo a atribuir a objetos, a entidades, um valor que não lhe é próprio, um poder que não lhe é próprio. Isso chama-se superstição. Superstição. É quando eu peco por excesso. A superstição, de certo modo, é um excesso perverso da religião. Mas também Mas há uma criatura, há uma criatura, ou há uma circunstância. há uma digamos, criatura, uma circunstância, um objeto. Sim. Mas também, às vezes, eu peco por defeito, que seria, nesse caso, a irreligião. A pessoa diz que não tem nenhuma religião, eu sou ateu. Eu sou ateu, graças a Deus, né? Como dizem às vezes. Né? Tá. É irreligião. E a superstição, já que ela é um desvio da religião, padre, quando eu me dou conta que eu tenho, por exemplo, um objeto, nós vamos elencar aqui vários daqui a pouco, que talvez um católico tenha dentro de sua casa e não sabe, ele está cometendo um desvio da religião. E quando a gente está no nosso carro, padre, sendo guiado pelo GPS, e aparece desvio de rota, o que nós temos que fazer? Voltar para o nosso caminho. A gente tem o primeiro retorno possível. Claro, Então a gente vai largar esses objetos e vamos colocar para fora de nossa casa, padre, para retornarmos o bom caminho. Isso. Os amuletos. Os amuletos, vamos retirá-los todos. E o catecismo da igreja vai dizer que o uso de amuletos também é repreensível. Nós não podemos ter, padre. Uau. É no Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da sim. igreja católica. Então, o que é muito comum nós vemos em certas casas. Aquelas imagenzinhas de jardim, duendes ou gnomos. Aqueles duendinhos, né? Os gnomos. Verdade. Isso. Aqueles bichinhos com as Sim. orelhas pontudas, assim, às vezes em jardim, às vezes em sala de estar. Acontece. É verdade. Pois uma outra coisa que é muito comum, a pessoa põe ferradura pra não dar azar. Espantar coisa ruim, né? É. Mas outra coisa que hoje em dia tá muito em moda, olho turco. As pessoas fazem umas pulseiras com olho turco. Nossa. Elefante, essa eu descobri, padre, essa eu não sabia. Elefante. É comum nós vermos pessoas tatuadas com elefante, né? Isso é superstição, padre. E até a trompa do bichinho tem um significado. Quando ela tá pra cima, quando ela tá pra baixo. Não lembro bem, mas acho que pra cima é pra pedir Isso não é dinheiro, não. pra baixo é pra uma outra coisa. Que isso. Tem um significado, ou seja, é uma superstição, porque quando que um animal desse vai me dar dinheiro? Não, exatamente. Nunca! Nunca! Um elefantinho, né? Ou pois outro costume, que é bater na madeira. Isso são práticas supersticiosas. Um católico não pode ter isso em casa e não pode realizá-las. De jeito nenhum. Outro que é muito comum, que é um símbolo formado por figuras geométricas, se chama mandala. Não pode ter em casa. As pessoas dizem, não, mas é muito bonito, é um colorido, um azul. Não, é contra a doutrina católica. Não pode ter porque são objetos supersticiosos. Estão dando uma fé àquilo que não deveria dar, porque não tem aquele Exatamente. poder. É uma atribuição errada. 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 Você está se pecando Um por excesso. Aquele objeto jamais vai me trazer uma coisa boa. Depois... E superstições das mais loucas, né? Ah, tem Tá, sim. aí, padre, por se favor. formos procurar... Nossa Que- Senhora. Não, mas o senhor selecionou algumas, Eu sei- tá bem escolhido esses daí. Desde os Eu gnomos, escolhi porque são... digamos. É o lugar onde você vai, às vezes, no médico, você encontra. Sim. Ou É você mais vai numa frequente, né? loja, Mais encontra. frequente, São os mais frequentes. Depois tem um outro que chama atrapa-sonhos ou caçador de sonhos. Que diz que tem que colocar em berço da criança ou em cima da cama, que é pra afastar os maus sonhos. Que ele imita umas teias de aranha, assim, que diz que fica os Eu maus acho que vai sonhos. trazer mau sonho. Vai trazer o pesadelo, Faz né? o sinal da cruz antes de dormir. Não, tem então, As exatamente. pedras de água benta em cima de sua cama, tantos bons eu costumes, faço um isso, sacramental da igreja, água benta. Exatamente. Depois um outro que chama Manequineco. Já ouviu falar, padre? Já ouvi, mas não sei dizer o que é, não. É aquele gatinho. Esse eu não sei. Aquele Ah, gatinho. aquele gatinho chama assim? sim, né? É, Sim, sim. aquele gatinho. Tá Tem, brincando. tem japonês e chinês. Sim, Eu já- eu Então quando sim, ele tá sim. com uma patinha Não sabia que o nome levantada... era esse, mas é, já. Eu também Quando ele achei- tá com a patinha levantada, a direita significa uma coisa, com a esquerda Sim. significa outra, com as duas é uma terceira. Mas Nossa aquele bichinho Senhora. não vai lhe trazer nada. Mas nada. a pessoa está dando fé àquilo. Aquilo. Não Ou seja, a pode. pessoa está denegrindo a sua fé, esse que é o O problema. católico não pode ter isso. Não, De modo algum. O católico. não sim. pode. Ou então outro que chama Mão de Fátima ou Hansá. Também é um outro... Enfim, máscaras africanas.
Eu fui pesquisar para essas máscaras africanas, eles dizem que é para evocar o poder dos mortos. Nossa, Não sério? pode Não invocar pode. os mortos. Que Não isso? pode. A doutrina é contra a doutrina católica, Sim, padre. É outra Também, religião diretamente. já. Não. Padre, esses são alguns. Sim. Mas, enfim, às vezes, dependendo um pouco da etnia, da cultura que a pessoa teve, às vezes ela pode trazer outros. Olha, isso aí Então, muito É um cuidado. Então, universo. amuletos que o católico não deve ter, né? Não deve ter pode amuleto ter. nenhum. Cuidado, porque pendurar certas por causa coisas desse no desvio, pescoço, né? não- Exatamente. Pendurar certas coisas, dá um valor, né? Uma pessoa me dizia, não pode deixar o chinelo em casa virado de ponta cabeça, senão sua mãe morre. Sua mãe morre. Que exatamente. isso? Eu ouvi Isso, acho falar que isso. todas as mães estão mortas, a criança joga. Enfim, mas enfim, isso são o amuleto. Então, não devemos ter em casa, Não- como não católicos, podemos, padre. esses amuletos. Já Não é o podemos primeiro de forma- mandamento, levar direito o primeiro mandamento. Exatamente. Aliás, uma superstição só aqui para concluir esse primeiro ponto, mas é que é muito comum ainda o gato preto. Ah, o gato preto. Passa, cruzou um gato preto na minha frente e azar. 7 Tô anos de perdido. azar. É, 7 anos de azar. Mentira. Tô perdido. Passar embaixo da Que escada. coitado do gato ia Não, ver, debaixo né? da escada morre o pai. Nossa, o que teria. Cada um. Chinelo Até a vai a equipe mãe, está escada vai o assustada. pai. Até a equipe aqui está assustada com as superstições que não conheciam. Perfeito. Então, amuletos o católico não deve ter. Não pode ter, Perfeito. padre. Não pode Na ter de casa, forma então, no ano de 2024, vamos então. alguma. Casa nova, ano Casa novo. nova. Vão anotando os pontos aí, né? Segundo ponto, podemos? Sim. Sim. Deuses falsos de outras religiões. Deuses falsos de outras religiões. Não pode. Católico Católico. não pode ter É, devoção a outros deuses. Ou seja, se ele é católico, ele é católico. Tem que ser coerente com a fé Coerente. católica. Agora, qual que é o problema disso, padre? Qual que é a origem desse problema, melhor dizendo? Nós vamos encontrar na Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento, que é o unanimismo. Eu quero ser de acordo com os outros. Se todo mundo é assim, por que eu tenho que ser diferente? Não é porque todo mundo pula da ponte que eu vou pular. E foi que, infelizmente, nós encontramos no livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, quando o povo começa a dizer que desde que eles haviam se afastado das outras religiões, dos outros povos, eles começaram a dar, as coisas começaram a dar errada para eles. Você lembra que o povo judeu eram monoteístas, um Deus. E os outros politeístas. Politeístas. Os outros podiam ter tudo isso. Mas o povo judeu não podia. Deus não queria isso deles. E eles começam a adotar outros costumes, outros deuses, para Que não serem são os iguais, deuses. que não eram os deuses deles. E é só que eles se esqueceram do passado deles, porque lá no livro dos Números, e São Paulo vai recordar isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, de que eles haviam sido castigados por causa da idolatria dos outros povos. E eles esqueceram isso, padre. Depois, Salmo 95 vai dizer que todos os deuses dos gentios são demônios. Salmo 95. Salmo 95. Salmo, né? É Salmo. Então, nós não podemos ter esses deuses em nossas casas, padre. Mas a pessoa vai dizer, bom, padre, mas graças a Deus, eu sou católico. Sou católico, apostólico, romano, não sigo deuses de outros povos, isso é coisa do passado. Comigo não, padre. Eu sou católico, apostólico, romano. Opa, cuidado! Cuidado! Porque de repente tem um deus escondido aí que você não sabe. Sabe quais são esses deuses? Bios e Mamon. Bios e Mamon. Sim, conhecidos. Conhecidos, o deus da saúde e o deus do dinheiro. É, exatamente. Pode ser uma forma de idolatria. Pode. Muito preocupado com a minha própria saúde, muito preocupado com o meu dinheiro. Não, por isso não é preocupar com a saúde. Não, que não mas seja fazer preocupar, da exatamente. Tem um saúde... mandamento que preserva o quinto mandamento da lei de Deus. Exatamente. Mas Deus tem seus desígnios, né? Ah, exatamente. Padre, continuando nesse ponto ainda, uma coisa que é muito comum, e outro dia eu até me assustei, que chegou uma senhora trazendo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Diz, padre, só pode abençoar? Comprei na casa de Macumba. Que Casa de isso? Macumba. Disse assim, eu... Ô, louco. Claro que sim, senhora. Vamos dar uma bênção muito especial. Vamos pedir primeiro a Nossa Senhora para exorcizar qualquer demônio que possa estar nisto. Qualquer energia errada. Qualquer energia errada, qualquer entidade errada que possa Sim. estar. E é por isso também nós temos que tomar muito cuidado com certos presentes que nós recebemos. Porque eles às vezes podem estar vinculados a algum malefício, vinculados a algum demônio por terem participado de algum ritual. Portanto, primeiro conselho importantíssimo aqui é pedir sempre para um padre abençoar os seus objetos. Isso. Não só objetos religiosos.
Tudo. Tudo pode ser abençoado. Um automóvel, Tudo. comprou, uma bicicleta. Qualquer não. coisa. Às vezes uma roupa. Não, é isso, tá, casa de Pode, roupa, sim. pode, sim. pode ser abençoado, ou seja, Sim. Não, só para recordar, favor, eu me Paulo. lembro o Monsenhor quando usava aquela greta, que aquela é uma espécie de sobretudo sobre a batina. exatamente. Nosso fundador, o Monsenhor, com a primeira vez que foi usar a greta que ele ganhou, eles vão rezar uma Ave Maria, que eu vou usar a primeira vez para que eu nunca cometa um pecado com essa roupa. Então, ele pediu uma bênção sobre a roupa. Exatamente. Bonito. É bonito, Porque talvez né? um padre não pode visitar minha casa por alguma razão, mas que eu, quando Reze for usar uma uma, oração. rezar uma Ave Maria, É, vai. eu Reza com estou intenção. Tá pedindo- ofertando É, aquela minha roupa a Deus, Nosso porque Senhor. a minha casa é a igreja doméstica. A igreja doméstica. Nós católicos, a igreja doméstica. Então, nada de Deus falso. viu? Nada. Na minha casa não entra Deus falso, padre.